Como eu disse no início da missa, na abertura, no comentário inicial, a primeira leitura de hoje é retirada do livro do profeta Amós, um dos primeiros profetas escritores do Antigo Testamento e, portanto, um dos mais antigos. Amós se localiza exatamente ali antes da primeira experiência de uma invasão estrangeira depois do Egito, por ocasião ali mais à frente, naturalmente, depois dos Juízes, mas antes do início do processo de invasão que acabou desembocando lá no exílio da Babilônia. Na verdade, os profetas na Sagrada Escritura são homens da aliança. O tema fundamental do Antigo Testamento é a Berit. Berit é a palavrinha hebraica que significa aliança. Deus fez aliança com o seu povo. Uma aliança que a garantia Ele mesmo, por se tratar de uma aliança entre desiguais. Ele toma a iniciativa da aliança, Ele estabelece a aliança e Ele é a garantia da aliança. Mas, ao fazer esta aliança, Ele impõe uma condição, que é guardar os mandamentos e observar a lei. Posta essa condição, tudo mais está guardado. O Senhor, como nós vimos semana passada, será o goelo, o protetor, o defensor de seu povo. O Senhor será o provedor de seu povo, cuidará de seu povo como o pastor cuida de seu rebanho. Entretanto, existe ali uma condição que envolve a participação do homem no que diz respeito a observar as leis e observar os mandamentos. O profeta Amós, como homem da aliança, se coloca diante do povo para denunciar a infidelidade do povo à aliança e alertar, advertir para as possíveis consequências desse distanciamento da aliança. Então, a profecia de Amós, como comentei no início da missa, é uma profecia com características de advertência. Olha lá, como diz o nosso povo, é um pouco a característica da profecia de Amós. Chama atenção para as consequências, para o que pode vir pela frente se, de fato, não forem observados os mandamentos e as leis. Daquilo que não estava sendo observado, das leis e dos mandamentos, chama a atenção uma coisa na denúncia de Amós hoje: a injustiça cometida contra o mais fraco, o vulnerável, o pequenino, a exploração do pobre e do pequeno. É essa injustiça que provoca, da parte de Deus, segundo o texto de Amós, um desejo de reparação, ou seja, que se faça justiça ao pobre injustiçado. A imagem utilizada por Amós é muito forte, que o pobre está sendo colocado com o rosto prostrado no chão, encostado no chão e arrastado, ou seja, os reis, os chefes das nações, o povo de Israel está esquecendo o menor, o pequeno, o vulnerável, os seus pobres e necessitados, que estão sendo tratados como quem é colocado com o rosto por terra e arrastado. Amós, então, apresenta esta grave denúncia, que é uma denúncia de injustiça, e deixa claro, a injustiça principalmente com aquele que tem menos condições de se defender, desagrada, clama aos céus. Ela, da parte de Deus, desperta um desejo de que a justiça seja reparada. No Evangelho de hoje, Jesus foi bastante duro com duas situações, duas pessoas. O mestre da lei se aproxima de Jesus e dizendo: como eu faço para te seguir? Onde é que você mora, onde é que você se estabelece? Onde é que está o seu templo? Onde é que está a sua igreja, a sinagoga na época? Onde é que está? Jesus responde dizendo assim, as raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. De alguma forma, Jesus chama atenção para a situação dele de pobreza nesse sentido, né? De que é uma vida da providência divina, uma vida livre, e que se ele está disposto a segui-lo dessa forma, ok. Entendo que, por exemplo, Jesus entende que a condição dele é de passagem, né? É pascalizante, e ele, para segui-lo, teria que aceitar que aquilo que ele estava pedindo a Jesus não seria possível. Onde é que você mora? Onde é que é a sua sinagoga? Onde é que você se estabelece? De onde você prega? De alguma forma, Jesus está dizendo, não se trata disso. Se quiser me seguir, vai se colocar pelo caminho. Mas, de alguma forma, é como se Jesus desse a entender que é preciso essa absoluta liberdade. Vamos embora. Está disposto? Vamos. Mas o futuro não está na tua mão, né? O que vai acontecer, onde a gente vai ficar, pelo que a gente vai passar. Então, há uma pobreza nesse sentido, né, da liberdade de deixar-se conduzir, sugerida por Jesus nesse primeiro encontro. É preciso ser muito livre para ouvir a voz de Deus que diz, vai para cá, e vai. Vamos para lá agora, e vai. Como a gente acompanhou recentemente no tempo pascal, como Paulo ia decidindo para onde ele ia, né? O Espírito Santo conduziu Paulo, o Espírito Santo falou a Paulo, não entre nesse lugar, entre naquele, não vá aqui, vá ali, essa mais absoluta liberdade, né? A gente geralmente costuma ter muitas coisas, quando a gente vai fazer uma faxina ou uma mudança, que a gente observa quanta coisa tem, e essas coisas se tornaram um peso para essa nossa mais absoluta liberdade de deslocamento. No momento da minha vida eu percebi isso, comecei a me desfazer de um monte de coisa, né? Eu tinha muitos livros, dei uma parte para o seminário de um lugar onde passei, dei uma parte para o seminário de outro lugar onde passei, dei uma parte para uma pessoa que estava começando um estudo numa área que eu já tinha concluído, passei. Então foi aos poucos, devagarinho, fazendo esse processo de ficar um pouco mais ágil, um pouco mais leve. E pensei assim, o ideal é que eu conseguisse fazer minha mudança em um dia, receber a notícia de manhã e no final do dia já ser capaz de me mudar. Quando eu tivesse um tanto de coisas nesse sentido, então já estaria um pouco mais livre, como sugere Jesus nessa passagem. É claro que assim, quem tem família, quem tem casa, você tem a responsabilidade de prover o abrigo e o teto para os seus filhos, a gente nem pode falhar nesse sentido, mas Jesus está falando de uma certa liberdade que a gente precisa ter, né, de não querer mais absoluta segurança. Existe uma pobreza nessa liberdade, temos que fazer isso, vamos lá, temos que ir para cá, vamos lá, temos que fazer aquilo, vamos lá, ouvir o que Deus diz, né? E entender também que a nosso endereço, Estrada da Ilha, número tal, Estrada da Matriz, número tal, Avenida Gaspar de Lemos, número tal, Rua das Taxas, ou Paiva Muniz, número tal, aquele não é o nosso endereço, ali a gente está provisoriamente, né? Nem ali na Estrada da Ilha, naquele lugarzinho que fica ali perto do lugar que vende planta que a gente chama de cemitério, nem ali é o nosso endereço em caráter definitivo, né? Nosso endereço definitivo, a casa que a gente tem em definitivo é a casa do Pai, a nossa casa. Então, ter um pouco isso presente, talvez libere um pouco mais a gente para essa liberdade. E o segundo caso, o segundo encontro de Jesus, é quando alguém se aproxima de Jesus, né, e pergunta a Jesus exatamente, mestre, como é que eu posso fazer, né? O que eu devo fazer para que eu possa te seguir, mas o meu pai faleceu, eu sou um pouco preso à minha casa, à minha família, e aí o meu pai faleceu, e eu quero primeiro, e Jesus está passando ali na hora, né? Mas aí para te seguir, você vai ter que me esperar aqui, porque eu vou ter que ir lá, sepultar o meu pai, você vai ter que ficar aí me esperando, e os sepultamentos naquela época tinham características muito diferentes, se fazia uma espécie de cerimonial familiar, às vezes no interior ainda tem um pouco isso, eu vi isso na África também, né? Que o choro dura dias em torno do falecido ali, né? Mas vi isso no interior do Brasil, morei em Aracaju,
no interior de Sergipe, eu vi, vem o pessoal, passa a noite toda ali, as pessoas se alimentam, fica a noite toda ali, é uma coisa mais demorada, sabe? É uma coisa mais que demora, os nossos agora são mais rápidos, inclusive. Mas Jesus, imagina se Jesus está passando na sua vida e diz, vamos, não, peraí, tem que resolver umas coisas lá em casa, tenho que sepultar, e depois eu posso te seguir. E aí Jesus foi bem firme com o camarada e diz assim, olha, deixem os mortos e enterrarem os seus mortos. Não é que Jesus está sendo antipático no que diz respeito aos nossos laços familiares, não se trata disso não. Mas Jesus está falando dessa pobreza também que a gente precisa ter em relação a apegos até naquele espaço que talvez seja o espaço que a gente se sinta mais apegado, que é o espaço familiar, né? Para tocar um projeto de Deus de nossa vida, diga, seja ele qual for, precisa haver um pouquinho essa liberdade também, né? A gente talvez ser capaz de deixar-se conduzir e às vezes deixar um pouco esse vínculo que hoje ficou muito facilitado, né? Eu lembro quando eu fui para o seminário para falar com a minha família, tinha aquele horáriozinho de depois do jantar e tinha um orelhão no seminário e mais de 100 seminaristas. Tinha gente que deixava de jantar para ir para a fila do orelhão e o orelhão era de ficha. Aí a gente botava começava a falar, benção mãe, pluf, caiu uma ficha, tá tudo bem aí, pluf, caiu outra ficha, tá tudo bem, pluf, caiu outra ficha, e a ficha não era tão baratinha, né? A ficha da antiga Cetel, isso aí, e às vezes, se você fosse jantar, quando ia para a fila do orelhão, a fila era tão grande que ia passar o horário do intervalo e você não ia conseguir falar. Era muito difícil falar assim em casa, com a família, tinha dificuldade. Hoje, a rapaziada, graças a Deus, né, os seminaristas, ou nas escolas militares também, que depois eu pude acompanhar, tem condição de falar, de mandar um vídeo, de matar a saudadezinha com vídeo, ou seja, a gente tem, graças a Deus, esse recurso que salvaguarda uma proximidade, né? É um período que eu morei fora, eu todo dia via minha mãe, né, muito bacana, mãe, boa noite, já jantou, não sei o quê, sempre conseguia dar uma palavrinha, né? E hoje a gente tem esse recurso, mas no sentido assim mais absoluto, é preciso ter essa liberdade para ouvir o Senhor que diz, vamos embora, é agora e ir, né? Às vezes a gente deixa escapar coisas boas por essa falta de coragem de ouvir e ir, né? Eu já falei isso aqui, eu gosto muito do Padre Zezinho, que diz, quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Com aquela ideia de, ele passou, estou no meu lugar, ele me chama e eu vou, né? De, primeiro eu vou fazer aquilo, primeiro eu tenho que terminar isso, primeiro eu tenho que terminar aquilo, primeiro eu tenho que fazer isso, primeiro eu tenho que fazer aquilo, e Jesus já passou e já foi, né? E a gente ficou para trás, porque passou, né? E foi. Então a gente sentiu um pouco esse chamado e abraçar com coragem. É um pouco disso que Jesus está falando hoje para a gente. Nos pediu ao Senhor que nos dê, assim, à luz da palavra de hoje, né, um conceito de justiça que se estenda ao nosso Deus. Eu acho que essa coisa de Jesus passar pela vida a gente chamando e a gente, não, vou resolver minhas coisas, agora eu não vou te dar atenção. Tem uma certa injustiça que às vezes a gente comete na relação com o próprio Deus. A infidelidade à aliança, por exemplo, na primeira leitura, ali no profeta Amós, é uma relação de injustiça com Deus, porque a parte do homem ele não está cumprindo e a de Deus ele sempre cumpriu. Mas isso se estende às relações que a gente estabelece com as pessoas também, né? É importante ser justo, lutar por ser justo, procurar ser justo com as pessoas. Vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça aí da justiça, lutar pela justiça, procurar a justiça, viver a justiça. Vamos com alegria acompanhar nossa